Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Igor Thiago, jogador que vai sim render um percentual interessante para o Cruzeiro, mas longe do que a torcida esperava ou até mesmo do que eu imaginava que estava em cláusula, onde outro time do futebol europeu tem interesse na sua contratação. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, um jogador do Atlético Paranaense que o Cruzeiro vem monitorando e tem grandes chances de ser uma possibilidade para a próxima temporada. A partir de quando ele pode assinar um pré-contrato? Será que ele vem jogando por lá? Enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui no YouTube a 40 mil inscritos. Tá aí um pouco longe, mas quem puder deixar seu like, comentar, compartilhar, vai me ajudar demais. E nosso canal de cortes também, obrigado aí por termos passado de 1.500 inscritos por lá. Tá aqui, ó, cortes do Cruzeiro News, só você clicar e ir aqui por esse card e se inscrever, onde por lá eu posto um vídeo por dia, né, os trechos mais curtos aqui dos vídeos no canal. Antes de dar uma sequência, tem um recado também da DG Store, que mandou essas duas camisas que eu estou usando hoje para gravar o vídeo para vocês e várias outras dessa atual temporada do Cruzeiro. As minhas possivelmente vão chegar na próxima semana, só que eu estou agora na Argentina, né, só devo usar elas para gravar a partir de agosto, quando eu voltar para o Brasil, mas enfim, entrega rápida aí para todo o país. Em média, se a camisa já estiver à pronta entrega, menos de uma semana, caso tenha que fazer o pedido, menos de 15, 20 dias para ter a sua personalizada, como essa que eu deixei aqui atrás para vocês, essa que eu estou usando na temporada passada, também né, personalizada com Cruzeiro News, tem o 6x1 ali também nas costas. As dessa temporada saindo a partir de R$ 160 personalizada e sem personalização R$ 130. Lembrando que você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você tem 10% de desconto. Então o link da DG vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o atacante Thiago aí do Cruzeiro, que no pacote geral já rendeu, né, aí para a Raposa um pouco mais de 7 milhões e 200, 7 milhões e 300 mil reais, por conta da sua venda, onde ocorreu em março de 2022, por 3 milhões e 300 mil reais, valor que eu achei bem baixo e ainda acho, e mais 25% que estava fixado no contrato, que se ele atingisse metas, né, a equipe da Bulgária poderia comprar ele por mais 3 milhões e 800 mil, gerando esse combo no total de 7 milhões e 200 mil reais. E assim, o Cruzeiro agora tem um mecanismo de solidariedade, que é justamente que eu quero falar sobre isso com vocês, onde a equipe lá do Clube Bruges, da Bélgica, tem interesse de tirar o atacante do Ludogorets, lá da Bulgária, por um valor próximo dos 7 milhões de euros, que equivale a 37 milhões de reais. E assim, o Cruzeiro, na teoria, eu pensava que teria 25% de uma venda futura, né? Que poderia aí render um valor bom, quase 12, 13 milhões dessa negociação, mas já estava fixado nesse valor e a equipe da Bulgária já pagou, né? Que seria mais 3 milhões e 800 por esses 25% restantes. Porém, o Cruzeiro tem um mecanismo de solidariedade, que o Globo Esporte trouxe essa matéria, né? Falando aí, ó, que pode ser até 300 mil euros, ou seja, 1 milhão e 600 mil reais. Se for essa transferência, né, de 7 milhões de euros, 37 milhões de reais, o Cruzeiro ficaria com mais esse percentual ainda, né, de 1 milhão e 600 mil, porque esse mecanismo é válido para os jogadores que jogaram dos 12 anos aos 23, e como ele foi o único time que o Cruzeiro, que ele e o Verei Futebol, né, que passou aí pela base, o Cruzeiro tem um percentual bem relevante dessa futura transferência, igual deixou aqui o Globo Esporte. Então já seria um valor ainda melhor, né, vamos supor que seria mais 7 milhões e 200 mil no total, mas esses 1 milhão e 600 chegaria a 8 milhões e poucos, né? Quase, na teoria, quase 9 milhões de reais nesse pacote envolvendo o Igor Thiago, que, é claro, né, poderia sim ser um valor muito maior, mas como não tínhamos certeza do que seria a sequência dele na Série B do ano passado e pelo que foi, pelo potencial que ele ainda vai ter agora no futebol europeu, acho que no geral até que foi uma transferência boa. Não diria excelente, porque não foi 20, 25 milhões de reais, mas para dentro dos padrões, para um atleta aí que teve muitos altos e baixos quando surge profissional, acho que está um valor bem bacana e eu tenho certeza que lá no futebol da Bélgica ele vai ter sim um bom desempenho, como fez, por exemplo, o Wesley, que hoje, se não me engano, está no Internacional, mas enfim, atacante que foi para o Clube Bruges da Bélgica, era igual o Igor Thiago, né, um atacante brasileiro, 21, 20 anos, centroavantão ali que fez muitos gols, depois foi para o Aston Villa, mais de 100, 120 milhões de reais, eu acho que o Thiago pode sim seguir por esse caminho, se ele for bom na Bélgica, aí sim, abre outro mercado para ele, quem sabe Espanha, Alemanha, que eu acho muito parecido o estilo de jogo dele, ou Inglaterra, que aí poderia gerar ainda mais um percentual de uma venda futura. Infelizmente não vai ser 10, 15%, mas pelo menos um mecanismo de solidariedade que pode arrecadar mais 3, 4, 5 milhões
num futuro não tão distante. Vale lembrar também que nessa temporada ele é um dos artilheiros brasileiros do futebol europeu, onde tem 17 gols marcados e 7 assistências em 50 jogos. Nessa última rodada do futebol do Ludogorets, né, ele inclusive deu mais uma assistência, tendo no total então um número bem interessante, 25 participações em gols em 50 jogos, ou seja, a cada 2 partidas ele marca um gol ou dá uma assistência, ótimos números, então aí pela equipe que tem o costume de trazer bons brasileiros, né, já passou vários por lá, que já vinha monitorando o Igor Thiago desde 2020, quando ele surge como profissional do Cruzeiro, teve um desempenho aí pela Raposa 2020, 23 jogos, 3 gols, 2021 mais 29 partidas e 4 gols, e 2022 começa bem com o Pesolano, 8 partidas, 3 gols e 2 assistências, e foi vendido lá para o futebol europeu. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Zé Ivaldo, onde o portal torcedores.com trouxe essa informação, né, de que o Cruzeiro vai se monitorar e tem mais do que interesse, né, a real intenção realmente de fazer essa proposta para tirar o atleta do meio do ano para o ano que vem para jogar aí no Cruzeiro. E além disso, tem um outro jogador que vai ficar em reta final, que aí é a minha opinião, tá? Que seria uma boa opção para o Cruzeiro ficar de olho no mercado. Então, falando sobre o Zé Ivaldo, jogador de 26 anos, que tem contrato com o Atlético até dezembro, mas já pode assinar um pré-contrato nesse início de mês de junho, então o Cruzeiro vai ficar atento a essa história para poder assinar um pré-contrato com o jogador, e ele não se mudaria para o Cruzeiro já no meio do ano, e sim só no ano que vem, até porque possivelmente até lá ele já deve jogar mais do que 7 jogos no Brasileirão por uma equipe, aí não poderia defender nenhuma outra, né, da Série A. Nesse ano pelo Atlético vem jogando com frequência, 20 jogos e 2 gols, mas se você pegar nos últimos 2 jogos, contra o Atlético, contra o Grêmio, o Atlético Paranaense jogou contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro na Libertadores, o Zé Ivaldo não jogou nenhum minuto. O último foi na derrota por 2-0 contra o Red Bull, que ele jogou 90 minutos, que o Atlético estava com o time reserva. Depois, na vitória contra o Botafogo, ele estava com o time titular e venceu, e contra o Coritiba, ele também, com uma vitória de virada por 3-2, consegue aí jogar a reta final do segundo tempo. Então assim, o Zé Ivaldo vem revezando muito nessa titularidade, nessa posição de reserva. Creio que por conta desse impasse na sua renovação, o Atlético também não vai deixar ele jogando todos os jogos, porque vai perder o atleta de graça na teoria, e ainda assim poderia ter uma peça de reposição muito difícil para o ano que vem. Então eu tenho certeza que vai ficar aí nesse impasse. Porém, tem sido peça importante. Acho que se o Cruzeiro tentar a contratação por agora, ele já demonstrou esse interesse em voltar e teria que aguardar só até o ano que vem. Então, acho que seria um ótimo reforço, tá, para o Cruzeiro para a próxima temporada. Quero saber se você concorda comigo, discorda. Jogador que no ano passado jogou mais de 30 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências. 1 gol marcado e 3 assistências aí pelo Cruzeiro. Fundamental naquele estilo de jogo do Pesolano para sair jogando, e com certeza aceitaria desse atual elenco. Bom, outro aqui também que eu acho que poderia ser uma boa opção, está em reta final de contrato lá com o Atlético Paranaense, é a respeito do meio-campista Léo Cittadini, que tem 29 anos de idade e que nessa atual temporada tem apenas 10 jogos, então não tem conseguido jogar com frequência. Ano passado também deixei aqui, apenas 29 jogos, 2 gols e 1 assistência. O último ano que ele joga com frequência foi em 2021, com mais de 53 jogos, 1 gol e 1 passe. É aquela coisa, eu também estou colocando ele para ser uma opção para o ano que vem, mas se fosse para chegar nesse meio do ano, eu acho que não seria inviável pensar nessa possibilidade, porque ele tem sido mais reserva do que titular, e além disso, né, ele está, no caso, essa sequência aí como reserva, e está nessa reta final de contrato, né? Então por que o Atlético manteria o jogador? Eu acho que poderia sim ser viável por meio do ano. O Cruzeiro busca uma alternativa no meio de campo, eu acho que o Cittadini poderia ser uma ótima opção para esse time do Cruzeiro. Quero saber aqui embaixo se você concorda comigo, discorda. Acho que seria uma boa opção, acho que eu estou viajando. Jogador que tem passagens pela base do Santos e também pelo Guarani, e que já está há um bom tempo pelo Atlético Paranaense, vivendo muitos altos e baixos, né? Mas se você for avaliar de 2017 a 2021, sempre jogando como titular, uma média de 40 jogos no ano. Teve alguns anos que ele jogou mais como meio ofensivo e marcava muitos gols. Por exemplo, lá em 2020, 7 gols e 2 assistências. Foi campeão aí da Copa do Brasil pelo Atlético, 2 Sul-Americana. Quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Vou deixar outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela para vocês. Notícias do mercado da bola. Tem também nosso canal de cortes do Cruzeiro News, e o link embaixo na descrição da DG Store para você garantir sua camisa aí do Cruzeiro com 10% de desconto. Valeu, galera!